Torcedor do Timão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Pessoal, informação muito boa aí que o programa Domingão com o Benja trouxe neste domingão, dia 15. Galera, informação muito boa aí. E eu já quero que vocês comentem aqui nos comentários o que vocês acham da vinda do Pogba para o Corinthians. É uma boa. O Corinthians está indo com tudo aí no mercado da bola, em busca de reforços para melhorar o elenco, né, pessoal, para a temporada de 2025. Já comenta aqui nos comentários se você é a favor da vinda do Pogba para o Timão. Imagina só ele e o Memphis jogando juntos, hein? Vai ser muita apelação. Comenta aqui nos comentários se você é a favor da contratação ou não. Agora, pessoal, vamos ver essa informação que saiu hoje. Mano, bora falar aqui de um assunto que repercutiu essa semana. Nas redes sociais tava todo mundo comentando. Alô, torcedor do Corinthians, Pogba, meio-campista, vem pro Timão. Mano do céu, que história é essa? Ventilar o nome do cara no Coringão. Aliás, mano, ele cavou a vaga dele no Corinthians. O cara tá ali, mais de um ano e meio aí afastado por causa de doping, aí ele naquela resenha com luva de pedreiro, o influenciador lá, e já cava a vaga dele no Corinthians. Que história é essa? Então, Renan, foi numa participação no programa do Danilo Gentili, luva de pedreiro ligou pra ele ali no FaceTime, ele atendeu e ele soltou essa. Ele falou, pô, jogo não precisa nem pagar, vou aí. É claro que ele falou em tom de brincadeira, mas inclusive eu até perguntei pro Augusto Melo sexta-feira no Estádio 97, ele participou com a gente, eu falei, ei, presidente, começou a seguir o Pogba? O que tem de verdade aí? Tem alguma relação? Aí ele até meio que deu uma desconversada, não, grande jogador, mas não tem nada certo, não tá nos nossos planos. Porque o Corinthians ele tá servido de bons jogadores no meio campo, mas o Pogba daria outro peso, é fato. Mas existiu alguma conversa ou algo assim? Não. Pelo que o Augusto Melo falou e relatou ali na sexta-feira pra gente ali, não houve nada. Mas quando o cara dá uma declaração como essa, ainda mais ele que já jogou com o Memphis na época do United, eu acho que pode ser um approach. Por exemplo, o Pogba hoje não tem clube. Tudo bem, ele está um ano e meio parado, poderia ter pegado aquela punição máxima que foi de 4 anos que ele pegou, recorreu e agora vai terminar em março a punição dele. É um cara que, pelo potencial de bola que ele sabe jogar, eu tenho certeza que no futebol brasileiro, se ele estiver bem fisicamente, não sei como é que ele está trabalhando essa parte, porque a gente sabe, muitas vezes, quando o jogador tem uma lesão, é complicado o cara ficar, às vezes, 6 meses parado, 7 meses. Imagina um cara que está 1 ano e meio, por mais que não houvesse uma lesão, mas eu não sei se ele está realmente focado, treinando. O próprio Memphis, ele estava sem clube, até chegar no Corinthians, para ele conseguir realmente se adaptar ao futebol brasileiro, começar a jogar em alto nível, demorou um certo tempo. As primeiras partidas a gente viu a qualidade técnica ali que ele possuía num drible curto, mas fisicamente ele estava bem abaixo. Ele começou a melhorar o percentual físico dele dentro do jogo para participar 90 minutos, faltando poucas rodadas para terminar o brasileiro. Agora, com relação ao Pogba, se houvesse a possibilidade financeira, inclusive o próprio patrocinador do Corinthians que viabilizou a vinda do Memphis, ele disse que gostaria de encontrar com um outro nome galáctico para o ano que vem. E o Pogba, cara, eu acho que em sã consciência nenhum treinador brasileiro diria não. Pelo futebol que esse cara sabe jogar, pegando um meio campo, tudo bem que talvez hoje quem perca a possibilidade de jogar seja o Bidon, talvez aí o meio campo seja montado ali com Ranieri, Carrillo, Pogba e Garro. Olha o peso desse meio campo. O Corinthians ele sobe de patamar. Demais, cara. Assim, todos os jogadores que vieram de fora, ou boa parte deles, sofrem um pouco para se adaptar. Primeiro ao futebol brasileiro e depois esses jogadores que vêm da Europa ou vêm de outros mercados, normalmente chegam aqui no Brasil sem ritmo, né? A gente está falando do próprio Depay, a gente está falando do próprio Felipe Coutinho, que não engrenou no Vasco, né? A gente está falando de outros nomes que precisam de um tempo de adaptação. Mas, evidentemente, Pogba nesse meio campo do Corinthians iria primeiro trazer uma nova cara para o Brasileirão, trazer uma nova cara para o Corinthians e, indiscutivelmente, é um cracaço de bola. Mas a gente tem que lembrar, 1 ano e meio parado, Robson. É um jogador que teria um marketing danado, né? Sim. E ele é do estilo do Memphis, né? É assim, meio solto, meio brincalhão. Fala português, gosta ali, de curtir a vida, poderia se dar bem aqui no nosso estilo, né? Nosso estilo tropical. O Memphis está encantado com tudo isso. Aí ele faz uma coisa que eu acho que todo jogador estrangeiro deveria fazer, que é conhecer o país. Ele vai nos lugares, ele conhece as pessoas, e eu acho que o Pogba tem o mesmo naipe, né? A mesma pegada. Sim. Depois que o Corinthians trouxe o Ronaldo, o fenômeno, não dá para duvidar de mais nada, né? Não dá para duvidar. Ah, não tem nada, não tem dinheiro, não tem acordo, o presidente falou pro Mano, mas realmente, se apertar aqui, apertar ali,
Agora, é um jogador diferente, né? É um jogador que eleva o nível do Corinthians, eleva o nível do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, do futebol da Libertadores, da pré-Libertadores, que é onde o Corinthians está ainda. Então, eu acho assim, só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Agora, precisa ter os 3 milhões de reais por mês, né? Que é o que o Memphis ganha. Ô, mano, da onde que vem esse dinheiro do Corinthians para contratar tanta gente? E nesse caso do Pogba, como é que seria essa negociação? Viria do patrocinador? De onde que viria? Para falar a verdade, Renan, o próprio Memphis, existia uma cláusula dentro do contrato de patrocínio que o patrocinador ia arcar com 57 milhões de um reforço que o Corinthians contratasse e qualquer excedente disso o Corinthians pagaria. O contrato do Memphis aí girando aí em torno de 3 anos chegaria acho que próximo de 70. O Corinthians ele então bancaria esses 13 milhões a mais aí dentro do contrato. É um processo aí que tem que tomar um certo cuidado, porque a FIFA não reconhece esse vínculo patrocinador-jogador. Se o patrocinador deixa de pagar, como por exemplo a Tausa, que o tal do Duílio lá fez aquele contrato com a empresa, falando que ia pagar o salário do Paulinho, a Tausa não pagou e está na justiça, quem paga é o clube. Então, o Pogba viria dentro desse cenário também. O Corinthians hoje não teria condição financeira de falar, vou pagar esses 3 milhões, 4 milhões para o Pogba. Então, teria que vir através de um patrocinador também. O próprio patrocinador ficou deslumbrado com a presença do Memphis aqui, porque quem não ficou, né? É um jogador de quilate internacional, um dos maiores artilheiros da seleção holandesa, enfim. Então, nesse ponto, agradou. E o patrocinador viu a visibilidade, porque a gente está falando aqui de um marketing espontâneo também, não é só um marketing dentro de campo. Porque o Memphis estando num lugar, é a imagem do Corinthians, é a imagem do patrocinador que está indo para também os programas esportivos, os jornais, os sites, enfim. E nesse ponto aí, o patrocinador viabilizando também a contratação de um jogador como o Pogba, seria interessante para todo mundo. Precisa ver se o cara não falou isso no momento de emoção, no caso o patrocinador, né? Porque o Pogba, ele não tem para onde fugir. Um clube de alto nível no futebol europeu talvez não faça uma proposta hoje para o Pogba, talvez oferecendo o salário que ele já ganhou. Então ele vindo para o Brasil, talvez aí no futebol teoricamente mais fraco, até pelo nível de futebol que ele sabe jogar, eu acho que o cara ia fazer chover. O próprio Memphis, ele jogando em clube de segundo escalão da seleção holandesa, ele não era lembrado. Agora o próprio técnico da Holanda está falando que vai convocar o cara na próxima. Pela bola que ele está jogando aqui, a exposição que ele voltou a ter. Então, cara, eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que é bom para todo mundo. Para o futebol brasileiro, então, nem se fala. E quando a gente fala do Pogba, ele realmente é indiscutível o talento dele, né? E ele, na posição, sem clube, 1 ano e meio de doping afastado dos gramados, vir para o Brasil não seria somente estar num campeonato onde ele poderia se destacar, mas também poderia fazer com que a imagem dele, porque ele foi pego em doping, ele foi pego no doping por testosterona, correu o risco de ficar pelo menos 4 anos afastado e aí recorreu 1 ano e meio. Mas o que eu digo é, para a imagem do Pogba também seria uma boa ele vir para o Brasil. Ele deve olhar o Memphis Depay e deve falar, opa, posso aí também me promover e não somente me destacar no campeonato, mas também posso voltar a ter a imagem do Pogba, aquele cara legal, aquele cara que, querendo ou não, conseguiria até cavar uma vaga na seleção, de volta na seleção francesa. Como a imagem do Memphis. Exato. Quando o Memphis chegou, todo mundo, Memphis, quem é o Memphis? Tá meio gordinho, meio fora de forma, né? Veio aqui para passear e agora ele termina o ano mostrando tecnicamente, fazendo gol de bicicleta, ajudando o Corinthians, feliz da vida. Mudou, né? Mudou a imagem dele, inclusive. Sim. Sendo cotado para voltar para a seleção da Holanda, a mesma coisa, o caminho é o mesmo. Eu vi hoje que teve um jornal que deu lá na Inglaterra de que o City estaria olhando para o Pogba também. Aí é dinheiro, né? Aí não tem como. O City está perdendo aí tudo, né? Todas as partidas. Então, pode ser que também aconteça alguma coisa. Mas que seria bom para todo mundo, inclusive para o futebol brasileiro, seria ótimo. E, mano, em meio a essa conversa, esse vem, não vem, Pogba no Corinthians ou não, a gente tem que lembrar que o Corinthians também está vivendo um momento turbulento quando a gente fala da presidência Augusto Melo, impeachment, enfim, qual que é a situação, mano, o cenário atual, em meio a tudo isso, a essas especulações, a gente tem que estar de olho também nesse ponto, né? O presidente fica, não fica, sai, não sai? Então, Renan, a liminar que o Augusto tinha conseguido, melando a votação aí pelo impeachment dele, ela foi cassada, derrubaram. Então, tudo indica que essa reunião do Conselho, que pode ser até, essa votação pode acontecer até de forma online, para evitar aí, o contato dos torcedores com os conselheiros que vão fazer a votação, isso deve acontecer talvez na primeira quinzena de janeiro.
Ela deve ser marcada ali para a primeira quinzena de janeiro. Isso é, se o Augusto não entrar novamente com pedido na justiça e conseguir uma nova liminar para realmente ali melar de novo essa votação pelo impeachment. Porque, vamos lá, analisando os cenários, se acontece a votação e essa votação ela passa pelo Conselho pró-impeachment, o Augusto Melo ele não está empichado de imediato, mas ele é obrigado a se retirar do cargo. Ele passa o bastão ali para o vice, que é o Osmar Stabile. Vai para a Assembleia Geral, que é o associado que vai votar. Acontecendo o impeachment ou não, ali se numa dessa não acontece o impeachment, o Augusto volta para o trono e ele continua na presidência do clube. Acontecendo do associado falar, o Augusto tem que ser empichado, elege-se um novo presidente dentro do próprio conselho, que o próprio conselho vai votar. Não é que abre-se espaço para que, olha, eu tenho um bom nome. Não. Os membros do conselho vão se organizar e eles próprios vão votar em uma pessoa do próprio conselho para dirigir o clube. Diante do atual cenário, Renan, de verdade, não estou aqui para falar de A, B ou C, estou aqui para analisar fatos. Existe um inquérito que está em curso, não foi ainda decretado pela justiça, pela polícia, como algo finalizado, ou seja, que incrimine alguém. E eu parto da premissa básica de que até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. O Augusto está se defendendo, falando a respeito das situações ali que envolvem a comissão da Vaidebet, porque existem dois processos, né? Um que o Core está querendo colocar também em pauta, que é um novo pedido de impeachment, que é a respeito da gestão temerária. E existe a votação aí que estava em curso aí, que era do Conselho Deliberativo a respeito da comissão da Vaidebet. O próprio Augusto, ele alega aí, até como forma de defesa, que não existe uma conclusão do inquérito. E nesse ponto eu acho que ele está correto. Porque como é que o Conselho vai votar algo que eles pressupõem que possa ter acontecido, se não existe uma finalização de inquérito por parte da polícia? A partir do momento que houver uma solução ali, o inquérito foi finalizado e a justiça fala, o Augusto tem culpa, aí eu acho que é justo a votação do impeachment. Agora, a partir do momento que não existe uma conclusão do inquérito, a gente está tratando de suposições. Como é que o Conselho tem poder de polícia de querer incriminar alguém, sendo que a própria polícia ainda não fez isso? Eu acho que é um pouco complicado. Mas isso bagunça todo o interno, né, ali do Corinthians, né? Toda aquela parte de torcida, envolvimento de diretoria, conselheiro, enfim. Por mais que ainda a gente esteja acompanhando o momento da justiça ainda a ser julgado, a ser analisado, a gente fala de um Corinthians que está se preparando para 2025, depois de um término de ano maravilhoso. Não dá para falar que o Corinthians não terminou de uma maneira incrível o ano, né, diante da realidade de estar ali na zona de rebaixamento durante o primeiro turno inteiro. E aí isso implica, né, Robson, de uma maneira que você atrapalha também o planejamento do Corinthians. Ou não? A calmaria não vem. Eu vejo o Corinthians hoje num tripé. A Gaviões e a sua história do estádio. O futebol, muito bem, e a situação administrativa do Augusto Melo. Você não pode afastar um presidente porque você desconfia de que ele faz má gestão. Você não pode afastar um presidente até pela má gestão. Porque má gestão, a gente está cheio de presidente aí que faz má gestões, né? Então eu acho que não é correto, não é um argumento que tire um presidente você falar que é má gestão, porque para ele, para os seus pares, pode ser que não seja má gestão. Se você pegar o time hoje, do jeito que acabou, com 9 vitórias, com pré-Libertadores, sendo aplaudido dentro da Neoquímica Arena, você não pode falar que o time do Corinthians é mal gerido. Você não pode falar isso, né? E o presidente é o mesmo que está sendo com esse pedido de afastamento. Agora, se tiver falcatrua, se tiver desvio de dinheiro, se isso for comprovado no caso da Vaidebet, aí você realmente não dá para aceitar isso no futebol e na vida, né? Não dá para aceitar isso. Mas tem que ter uma resolução. Você tem que ter uma coisa definitiva. Não pode ser suposição. Acho que. Sim. E outra, Robson, até um adendo, viu, Renan? Com relação, por exemplo, ao Core. O Core, que está fazendo um outro pedido de impeachment, eles vão alegar justamente essa gestão temerária, foi o mesmo Core que aprovou as contas do seu Duílio agora em abril. Porque o Romeu Tuma Júnior, as pessoas que lá estão, vão falar, mas o ano passado, quando ele assinou com a Tausa, nós não estávamos aqui. O Miguel Marques, enfim, todo mundo lá do Core que está alegando isso daí, não estávamos aqui quando ele assinou com a Tausa. Mas o fato de vocês terem aprovado as contas dele em abril vocês já estavam. Vocês entraram em fevereiro. Vocês aprovaram as contas de um presidente que assinou com uma empresa que estava sediada num terreno baldio, que recusou
a recomendação do departamento jurídico em não fazer. Ele ignorou o compliance do clube. Então, Core, qual que é a ética que o Core tem para apontar, por exemplo, inclusive nos membros do Core, estavam ali Andrés Sanches, Duílio, eles assinaram gestão temerária para Augusto. Que moral vocês têm, Duílio, Andrés, para assinar gestão temerária contra alguém? Duílio, você assinou com uma empresa que estava sediada no terreno baldio. Qual que é a mágica que você faz para querer apontar o dedo para alguém? Você faz a barba com a serragem na pia. De brincadeira, cara de pau. E a dívida de 2 bilhões, a dívida de 2 bilhões, ela veio da gestão passada. Sim. Ah, cresceu. Mas ela já veio altíssima da gestão passada. Eu acho que por política o impeachment não cola. Por política, por politicagem dentro do clube, o impeachment não cola. Se tiver falcatrua, acho que sim. Mas por politicagem, acho que não rola. E, mano, qual que é a projeção que a gente já pode enxergar do Corinthians para 2025? Um ano que terminou de uma forma que ninguém esperava, mas terminou de uma forma muito, muito boa. Um Corinthians agora com cara de Corinthians, jogando muito bem, ganhando. Uma outra peça chegando, isso ajuda o Corinthians e faz do Corinthians um favorito, né, para 2025, para brigar por títulos? Olha, Renan, de verdade, deixando os problemas políticos à parte, mas que eles podem influenciar, principalmente se houver o afastamento do Augusto, nesse pedido de impeachment, se acontecer, ele automaticamente tem que se ausentar do cargo. E já aquele negócio de negociação com jogadores pode ser prejudicado. Porém, analisando dentro de campo, eu acho que há muitos anos o corintiano não começava o ano com a expectativa lá em cima. O Corinthians, para falar a verdade, ele começa como um paulista mais forte, o ano de 2025. Porque o Palmeiras está passando por um período de reformulação. Ninguém sabe os jogadores que podem estar chegando, os jogadores que podem estar saindo, se o treinador permanece ou não. Tem sempre essa incógnita e o Palmeiras termina o ano sendo cobrado. O São Paulo também é um time que termina o ano, mesmo tendo pegado essa vaga de Libertadores na fase de grupos, mas que não estava jogando uma bola que o torcedor exigia. O Santos está vindo da Série B. Então é um time que vai ser remontado também, porque se o Santos continuar com esse elenco que tem, é bater e voltar. Bate e volta. Então o Corinthians ele já começa o ano vindo de 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e pontualmente tentando trazer um outro jogador. O Corinthians vai tentar trazer mais um zagueiro, quem sabe laterais, talvez um meio-campista e um atacante. Mas isso já falando do full. O Corinthians hoje ele já começa com um time extremamente competitivo e que gera no torcedor uma expectativa que ele não tinha há muitos anos. O torcedor do Corinthians hoje confia nesse time que está aí. Então, para mim, o Corinthians começa muito bem. Pontualmente precisa de um reforço ou outro, sim, mas eu acho que o time, a base, a estrutura já está montada. Então, hoje o Corinthians dos times paulistas é o principal time a ser batido. Está na frente do São Paulo, na frente do Palmeiras, do Santos e do RB Bragantino também, que brigou para não cair na Série B. Eu estava dando uma olhada aqui, Corinthians renovou com o Carrídio, está aí, né, para negociar a permanência do Thales Magno. Yuri Alberto já disse que fica em 2025. Romero ainda está indefinido. Ou seja, a gente está falando de peças do Corinthians muito boas. Aliás, né, a gente tem um time com cara de Corinthians nesse momento. Não só jogando bem dentro de campo, mas com aquela raça que o torcedor sempre espera que o Corinthians demonstre quando entra em campo. Comprou o Hugo, né? Fechou o negócio com o Hugo, tirou o problema da frente e vai ter o Memphis Depay já mais adaptado e talvez até mais fininho. Então já é um Corinthians. Se pudesse, eu faria. Eu não dava férias pro Corinthians. Eu deixava o Corinthians continuar jogando, arrumava uns amistosos para não perder esse pique. 9, 10, 11, 12, 13, começou o Paulista. 14, aí começa. É que para, é igual carro em Fórmula 1, né? Para trocar o pneu. Você para, depois o carro volta meio torto, né? Você não sabe o que aconteceu, tava rodando, que é uma beleza. Aí ele volta meio torto. Mas não pode, né? Então o Corinthians tem que dar esse descanso. Mas se o Ramon Dias conseguir essa ideia de time, essa ideia de estamos jogando bem, essa ideia de que o time é esse, eu acho que ele nem precisa de reforços. Eu acho que do jeito que acabou o campeonato, o Corinthians vai começar voando, e vai dar sorte porque vai começar mais cedo, né? Então vai perder menos tempo aí de férias, de praia, né? De lazer. Então talvez o Corinthians comece o Paulistão voando, e é realmente o time paulista a ser batido, e o melhor, né? O melhor. A gente já via isso nas Copas, só que entrava o brasileiro, não ia. Pois é. Jogava bem nas Copas, passava, avançava e chegava no brasileiro, ele, né, rateava. Depois que acertou, 9 partidas
com vitórias. Mano, Yuri Alberto é seleção ou não? Olha, pra falar a verdade, Renan, o pessoal aqui no estúdio comemorou, hein? Ah, com certeza. E eu faço uma meia-culpa, porque o Yuri Alberto, durante muito tempo na temporada, eu critiquei bastante. Eu até falo, o Finazzi bonito, sabe? Tipo, não tava jogando bem. Mas hoje o Yuri Alberto, o cara tá deitando, e merece uma vaga na seleção brasileira sim, principalmente com a ausência do Pedro, que tá lesionado. O Yuri Alberto, ele passa a ser um centroavante que muitas vezes é improvisado na seleção brasileira. Quantas vezes a gente viu o Rodrigo jogando até de falso 9, quando o Endrick não estava bem? O Yuri Alberto, até dentro da característica que o Brasil tem, com Rafinha, com Savinho, com Vini Júnior, que é um time bem leve, o Yuri Alberto, ele participa bem também na característica de jogo, combinando com esses jogadores. Se a gente falar, por exemplo, do Pedro, o Pedro é aquele centroavante mais paradão. Ele sai da área, mas ele é pesado. Comparado com o Yuri Alberto, é um cara mais pesado. Eu acho que ele acaba meio que destoando desse estilo de jogo. E eu acho que o Yuri Alberto, ele ganha sim uma grande chance de, inclusive, ser convocado na próxima. Mas o Yuri Alberto, para falar a verdade, Renan, tinha até a possibilidade dele sair agora no final do ano. Eu, de verdade, se fosse o Yuri Alberto, eu não sairia agora. Nem eu. Cara, você pegaria você não pegaria uma pré-temporada, você pegaria os caras já na metade da temporada, com preparo físico o seu desgastado contra os caras que estão voando, porque eles estão na metade do ano deles agora no final do ano. Chegaria num país que ele não está adaptado, num futebol que ele não está acostumado, desgastado fisicamente, sem fazer uma pré-temporada. Eu acho que ele poderia chegar lá e se queimar. Eu acho que muitas vezes o jogador ele acaba queimando algumas etapas. Por exemplo, o Scarpa, quando estava no Palmeiras. Eu tenho um sonho. Ele foi para lá, quebrou a cara, saiu de lá, foi pra Grécia. E da Grécia veio pro Atlético Mineiro e nunca mais foi o mesmo Scarpa. Então eu acho que o Yuri Alberto, se ele quiser sair, é claro que é até triste falar isso, mas que seja na metade do ano que vem. Metade do ano que vem para ele seria o principal momento, se ele quiser realmente viver um sonho na Inglaterra. Mas eu acho que sair agora, no final do ano, cara, ele perde tudo que ele construiu e possivelmente ia se esconder na Europa, como o Carlos Miguel, que também queria jogar no futebol inglês e tá no banco do Nottingham Forest. E aí, Robson? Eu ia falar que da metade do ano que vem que ele não tem que sair, porque aí vai ter a seleção reta final. Sim. É onde ele pode ser visto com esse Corinthians voando. Também. Né, pelo Dorival. E vamos só lembrar que para a seleção também, o Yuri Alberto jogando na seleção seria interessante. A gente está falando de um momento de renovação e o Yuri Alberto tem 23 anos. Pessoal, Pogba chegando no Corinthians, Timão tem interesse na contratação do jogador aí, né? Galera, o Corinthians quer a contratação dele aí para a temporada de 2025, quer um jogador midiático, né? Como o Memphis Depay, e tá querendo ir a contratação do francês Pogba. Galera, o que vocês acham da vinda dele? Já comenta aqui nos comentários. Bora ver essa informação que saiu hoje, né? Aqui, ó, nova publicação de Pogba movimenta torcedores do Corinthians. Ele publicou uma foto lá, né, um pouco curiosa, botou ali uma boca fechada e um emoji ali de tempo carregando. Isso gerou uma comoção nos torcedores aí, né, que acredita que ele está vindo para o Corinthians. Olha essa foto aqui que já fizeram aqui dos três, né? Sérgio Ramos, Pogba e também o Memphis, né? Imagina esse trio aí no Corinthians. O Corinthians tem interesse, né? E vai em busca dessa contratação aí, vai tentar algum patrocinador para pagar uma parte do salário dele, né? Já que é um valor um pouco alto. Mas o que vocês acham da vinda aí do Pogba para o Timão, galera? É uma boa para o Corinthians? Ou vocês acham que o Corinthians tem que ir atrás de um jogador mais novo, mais barato? Comenta aqui nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.